Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre agricultura e as suas características principais. Vamos lá? Podemos definir a agricultura como uma atividade que tem por objetivo a cultura do solo para produzir vegetais úteis ao homem ou para a criação de animais. No Brasil, em linhas gerais, o IBGE diferencia duas modalidades básicas de agricultura, a familiar e a não familiar, também chamada de patronal. Vamos ver cada uma delas. A agricultura familiar é aquela praticada por uma família, ou seja, predomina a mão de obra familiar na produção e na administração das terras. A renda familiar também é proveniente, em sua maior parte, das atividades vinculadas à propriedade. A agricultura familiar prepondera na maioria das propriedades rurais do Brasil, quase 85%, embora ocupe menos de 25% das terras e é responsável por garantir boa parte da segurança alimentar do país como importante fornecedora de alimentos para o mercado interno. Vale lembrar que nesse tipo de agricultura se usa a semente crioula, que são aquelas sementes naturais cultivadas pelos próprios agricultores, não passando por melhoramentos genéticos. A agricultura patronal ou não familiar é praticada em propriedades de grande ou médio porte. Utiliza principalmente mão de obra assalariada, por vezes contratando ainda serviços profissionais de administração. Em geral, esse tipo de agricultura é integrada ao agronegócio, embora algumas práticas de agricultura familiar também possam estar associadas a esse conceito do agronegócio. É realizado em grandes propriedades monocultoras e está voltado especialmente à produção de commodities para o mercado externo, sendo seu principal objetivo gerar lucros ao proprietário, que muitas das vezes não vive no município onde está a sua fazenda, administrando-a à distância. E, por falar em commodities, correspondem a mercadorias provenientes de cultivo, extração ou com grau mínimo de industrialização que, ao serem negociados globalmente, têm seus preços determinados pelas oscilações do mercado internacional, como as bolsas de valores. São exemplos de commodities: o trigo, o algodão, a soja, óleo, petróleo, vinho, trigo. Então, são alguns exemplos de commodities que existem no mundo e aqui no Brasil também. Além das formas já mencionadas de agricultura, há outros critérios que definem diferentes classificações para práticas agrícolas, como por exemplo a finalidade. Nesse quesito nós temos, por exemplo, a agricultura de subsistência, que é a produção destinada ao consumo do produtor e de seus familiares, podendo ou não haver a comercialização do excedente no mercado local. Também é comum a prática de trocas entre produtores que se dedicam a culturas diferentes. Essa modalidade geralmente está associada a pequenas propriedades, à utilização de técnicas mais simples e ao pouco acesso a crédito agrícola, o que implica menor produtividade. A agricultura comercial é uma produção destinada ao abastecimento do mercado externo, com produtos de origem agrícola, produtos primários. Nesse sentido, o produtor está inserido em uma cadeia produtiva, que pode ter abrangência local, regional ou até mesmo global. A utilização de tecnologias e o acesso ao crédito normalmente são mais expressivos que na agricultura de subsistência, ou seja, ela vai ter mais produtividade assim. Essas características podem ser encontradas independentemente do tamanho da propriedade. Já a agricultura itinerante, também chamada de roça tropical, é uma agricultura que se caracteriza em regiões de clima tropical, como é o caso do Brasil, e consiste na abertura de uma clareira, ou seja, um desmatamento no meio de florestas, feitas geralmente por queimadas, para que essas áreas sejam usadas para o plantio de novas lavouras. É uma técnica que acaba retirando grande parte da fertilidade do solo e aos poucos vai tornando aquele terreno mais estéril. Essa é uma prática comum entre camponeses de países subdesenvolvidos, sendo tradicional entre produtores de regiões semiáridas, como também o Sahel africano. A agricultura irrigada é um sistema que viabiliza a produção de bens agrícolas em regiões que não têm muita chuva, ou seja, regiões de seca.
As técnicas de irrigação, no entanto, podem ser ou não modernas e adequadas. Um dos destaques mundiais é a produção de fruticultura irrigada por meio de técnicas de dry farming. Já o plantation é um sistema de cultivo típico do mundo colonial, porém ainda existe em muitos lugares introduzidos pelas metrópoles e suas colônias de exploração. Ela combina 4 características fundamentais: a monocultura, a prática em latifúndios, ou seja, em grandes extensões de terra, produção voltada para exportação, no período colonial visava ao abastecimento da metrópole, e o uso de mão de obra abundante com pouca qualificação, que no período colonial utilizava-se a mão de obra escravizada. Esse modelo sobrevive de modo expressivo em muitos países periféricos, com ressalva de que, em algumas culturas, a quantidade de trabalhadores temporários diminui sensivelmente pelo uso crescente da mecanização. A agricultura moderna surgiu com o aperfeiçoamento de vários tipos de tecnologias, principalmente durante a década de 60, quando essas tecnologias se acumularam, gerando um movimento chamado de Revolução Verde. Uma das tecnologias utilizadas nesse tipo de agricultura são os alimentos transgênicos, que consiste na manipulação genética de produtos alimentícios para aumentar a produtividade. Além disso, há o emprego de muito maquinário agrícola, tanto na colheita quanto na plantação das lavouras, além do uso de imagens de satélites e GPS para fazer o mapeamento do local das plantações. A agricultura de jardinagem é praticada principalmente por diversas sociedades do leste e do sudeste da Ásia. Esse sistema caracteriza-se pelo emprego de numeroso contingente de mão de obra que executa a maior parte dos trabalhos de forma manual, daí a denominação jardinagem. Embora esteja associado mais diretamente à produção monocultura de arroz, a rizicultura, também se aplica a outras culturas. Predomina nas pequenas propriedades, aproveitando as terras situadas em vales inundados, especialmente no caso do arroz, ou em costas de montanhas, por meio da criação de terraços. A hidroponia é o cultivo vegetal sem o uso do solo ou qualquer outro tipo de substrato como fonte de nutrientes para a planta. Esses são fornecidos por meio de uma solução nutritiva líquida, desenvolvida para atender às necessidades da produção. As plantas ficam suspensas em estruturas especiais, deixando as raízes em contato com a solução. A produção hidropônica em larga escala normalmente ocorre em estufas e destina-se ao cultivo de hortaliças. Entre as vantagens desse sistema destacam-se a nutrição balanceada das plantas, a não utilização de defensivos agrícolas e a economia de água. Além disso, a retirada da planta com suas raízes aumenta sua durabilidade. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Tchau!